Por agora chamamos o primeiro convidado, ele que traz a obra mais recente, chama-se Lembrança, Histórias e Contos Tradicionais da Guiné-Bissau. É uma forma também de preservar memórias e os contos que marcaram a infância do autor e que fazem parte da identidade cultural do povo guineense. Vamos viajar nessa história com Manuel da Costa. Bem-vindo ao Conversas ao Sul, Manuel. É um gosto recebê-lo aqui esta noite. Num percurso interessante, o seu percurso profissional, um homem ligado à engenharia, ligado à ciência, aos números, é engenheiro agrónomo de formação, está também ligado à eletricidade, a instrumentos de aviões e de repente dá-lhe para explorar a história, a sua própria história, a história do seu povo e a partilhar com o mundo. Essa aqui é uma história rica, milenar, ancestral e que faz falta estar em livro, porque a oralidade foi o grande suporte dessa história. Sim, boa noite e muito obrigado por essa ocasião. E, de facto, eu sou engenheiro agrônomo, mas muito cedo antes de ser engenheiro agrônomo já comecei a escrever, quando ainda estava a estudar quinta e sexta classe até nono ano em Catió. Portanto, já tinha gosto pelas letras. Já tinha gosto pelas letras, porque no seminário de Cadic, onde estudei terceira e quarta classe, eu tive o primeiro contato com a poesia, num grupo teatral. E nesse grupo teatral fazia-se a representação, a dança de todas as etnias da Guiné-Bissau, que são muitas, e havia um subgrupo que é para a declamação das poesias. Mas como eu não sei dançar, então fui então para o mesmo problema que eu, que dançar também não é comigo. Declamava a poesia. Então, já aprendeu a dançar, entretanto, não? Bom, nem muito. Mas daí que segue para a poesia e hoje para a história e centrado nesta sua obra recente, nesta lembrança. A verdade é que a Guiné-Bissau tem um conjunto e uma riqueza cultural muito profunda. Mas a oralidade era a grande forma de a passar. Sim. Faz falta livros como o seu para poder pôr por escrito aquilo que tem tantas gerações e é contado de pais para filhos? Faz muita falta, e principalmente nesse período desenvolvimento com as novas tecnologias, o uso de telemóveis, televisão, DVD e outras coisas. Então, já não se faz mais o que se fazia antigamente. Por exemplo, sentar-se à volta da fogueira ou ao luar para os mais velhos contarem histórias aos mais novos. Isso já não se faz atualmente. Mas olhando para essa questão que fala, desta nova geração que está ligada à internet, que está ligada às redes sociais online, ao TikTok, ao YouTube, ao Instagram e pouco aos livros, há curiosidade para tentar descobrir mais sobre a história ancestral da Guiné-Bissau? Sente isso nos jovens guineenses? Há curiosidade, mas nem muito, porque a forma de resgatar esses valores, o governo dá sim apoio e há muitas dificuldades para conseguir chegar para resgatar esses valores que estão a perder-se. Mas a escola aí pode ter um papel importante, ou seja, no caso deste resgate que faz, destes 12 contos que conta neste livro, a escola pode ter um papel importante. E pode ter, mas no caso da Guiné-Bissau temos uma situação em que a literatura nacional não é ensinada nas escolas. Então, daí há um handicap. O governo devia apostar nisso e para que sejam resgatados esses valores. Até para a identidade ser fortalecida, para a identidade guineense ser fortalecida. É uma parte da nossa identidade que está a perder-se. Nestes contos tradicionais que recupera, e esta obra tem aqui 12 contos, há aqui um leque abrangente daquilo que é a vida de um guineense. Todas as suas áreas da vida estão abrangidas por estes 12 contos. Tem algum favorito? Bom, o primeiro conto é um conto que eu gostei bastante, um conto que na minha aldeia se contava muito. Há um homem, mas já faleceu, que a primeira pessoa que contou esta história, bom, não sei, porque são memórias coletivas. Certo. Não tem assim um autor fixo de dizer que o fulano, mas foi o primeiro homem que contou e esta história é muito interessante. E são coisas que se passam em África. Mas isso, por exemplo, não foi difícil de o resgatar. Veio ter consigo por nascimento, digamos assim, claro, não é? Estava na sua aldeia. Sim. Outros há que certamente não os conhecia. Sim. E os outros foram-me contados pelo meu tio em Catió, quando fui lá. E esse não tem hora de contar a história. Sabe que na Guiné há uma tradição de que não se pode contar a história durante o dia. Tem que ser à noite. À noite. À volta da fogueira. À volta da fogueira, se dá já. Mas esse
tio contava a história, tanto de dia, à noite, a qualquer hora. Portanto, subvertia as regras para lhe contar as histórias. Contar Era um bom tio, imagino. Devia ser um dos seus tios favoritos, certamente. Este livro teve a sua apresentação no dia 17 de setembro, nesta preservação da memória. É um livro que certamente o grande destino será estar nos escaparates, um pouco por toda a cidade de Bissau e por toda a Guiné, para que os guineenses sintam orgulho também na sua própria história. É esse o seu grande objetivo, devolver o orgulho à Guiné-Bissau. E o livro já foi lançado na Guiné e está lá disponível? Na livraria disponível e cá também no dia 17. E é isso que estou a fazer, a tentar resgatar os valores culturais e históricos do povo guinense e que podem servir para o universo todo. Porque isso também, o que acontece na Guiné, acontece nos outros países da África. Claro que sim, e essa ancestralidade perde-se. E o problema é esse. Nós, para podermos caminhar em direção ao futuro, temos que conhecer bem de onde viemos, não é? E aquilo que os nossos antepassados passaram sem conhecer a nossa história, né? Não vamos ter como chegar ao futuro. Será esse o caminho que segue em próximas edições, em próximos livros? Continuará a resgatar esse património? Há saltos. O que vem a seguir, depois, se Deus quiser ainda, este ano, é um outro, mas já fala de um outro assunto, que é o do narcotráfico. Também é um assunto relevante na sociedade guineense e que precisa ser abordado muito relevante. De forma muito frontal e direta. Sim, muito relevante, porque a Guiné-Bissau foi considerada um país narco-estado e esse assunto do tráfico acontece hoje em dia na Guiné-Bissau e na costa ocidental da África. E é um país que está a lutar para que possa mudar essa imagem e é importante dar a volta a esse sentido do narco-estado, pelo menos porque não é um Estado produtor, é um Estado por onde o tráfico de droga passa e é preciso quebrar essas redes e criar uma economia mais forte e mais desenvolvida. Exatamente por causa disso que quero que o livro saia antes das eleições, para evitar que se use como se fazia antigamente, durante as campanhas eleitorais, a introdução das drogas para financiamento das campanhas eleitorais. Então, eu quero que esse livro saia antes durante o período da campanha para sensibilizar. E para que possa ser discutido o tema, porque tem que ser discutido. Sim, para que o tema também esteja discutido e esteja na ordem do dia. Muito obrigado, Manuel da Costa. Foi um gosto conversar consigo esta noite. Os maiores sucessos para este livro e muito obrigado por esse resgate com que nos apresenta dessas histórias. Muito obrigado.